Olá pessoal, então vamos agora a esse nosso segundo bloco da aula de hoje, do nosso curso de assistente jurídico pela Jumper. No bloco anterior nós falamos então sobre contratos de aluguel, contratos de compra e venda. Agora a gente começa falando sobre o contrato de mútuo, na sequência a gente vai falar sobre o contrato também de financiamento, contrato de fiança e contrato de seguro. Falando do contrato de mútuo, o que é o contrato de mútuo? Possivelmente vocês já ouviram falar nas palavras mutuário, né, mutuante. O contrato de mútuo é o contrato de empréstimo por coisas fungíveis, ou seja, coisas que podem ser trocadas por outras da mesma qualidade, da mesma quantidade, enfim. Vamos pensar, coisas fungíveis. Exemplo, dinheiro é coisa fungível? É. Um carro, né, digamos, um carro que esteja com sua produção em série, não falando de relíquias, né? Aí é outra história. Aí entra para a questão do infungível, né? Mas quando você, vamos pensar numa outra situação, quando você chega no mercado e você vê lá caixas de bombom, elas são fungíveis? São, né? Se você pega uma, digamos, emprestada de alguém, você tem condição de devolver uma idêntica, uma igual, né? Com a mesma qualidade, mesmo peso, mesmo, né? Enfim, as mesmas características, você tem condições de devolver. Então, coisas fungíveis, aquelas que podem ser trocadas. Coisas infungíveis, aquelas que não podem ser trocadas. Um outro exemplo é coisa infungível, ou bem infungível. Vamos pensar numa obra de arte de Michelangelo, peça única, né, autêntica. Não há como trocar. Tem como trocar por outra obra de arte? Tem, mas será com outra característica, será com outro valor, né? Então ele é infungível, tá? Ele é diferenciado. O dinheiro, ele é fungível. Barril de petróleo é fungível. Saca de soja é fungível, né? E por aí vai. Então tudo aquilo que você pode trocar por outro bem igual, né? Com a mesma qualidade, né? Com a mesma qualidade, com as mesmas características, entra na questão dos bens fungíveis. E o contrato de mútuo trata disso. Então, olha só, o contrato de mútuo ele é o mais utilizado pelos bancos para fins de empréstimo bancário, né, porque ele é muito simples. Ele pode ser, inclusive, ser feito por contrato de adesão. O que é o contrato de adesão? É quando o consumidor ele adere ao contrato que já está pré-estipulado. Ou seja, porque o contrato, a lei diz que o contrato ele faz lei entre as partes, deve ser entendido como um pacto, né? Uma pactuação de vontades. Por isso que quando se fala em pacto, né, contrato pactual, é no sentido de das partes participarem da construção daquele contrato, discussão das cláusulas, enfim. Esse é o pacto, né? Agora, o contrato de adesão, as cláusulas já vêm estipuladas, nesse caso do mútuo, já vêm estipuladas pelo mutuante, ou seja, pela instituição bancária. Cabe ao consumidor, no caso o mutuário, fornecer seus dados, né? E esse tipo de contrato só troca a qualificação, só troca ali muitas vezes a questão do valor, né? Do empréstimo, né? Mas no mais as cláusulas que resguardam os direitos ali já vêm pré-estipulados. Lembrando, tá? Lembrando que contrato de adesão nessa relação bancária, tá? É uma relação de consumo e, portanto, ela é protegida pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. E está lá no Código de Defesa do Consumidor que, se houver cláusula abusiva ou que seja manifestamente, né, que haja um desequilíbrio manifesto na relação de consumo, causando mais vantagens para o fornecedor do que para o consumidor, essas cláusulas poderão ser anuladas por conta da abusividade. Tá? Então, fica a dica, quando você vê um contrato de adesão, né, mesmo que algumas cláusulas possam lhe parecer estranhas, mas no momento de uma discussão, algumas delas podem ser consideradas abusivas. No caso do contrato do mútuo, existe uma peculiaridade com relação à questão da capacidade. Na aula anterior, a gente falou da capacidade. Quem são os capazes, quem são os incapazes, quem são absolutamente incapazes e quem são relativamente incapazes, né? Então, apenas relembrando, absolutamente incapazes por força de idade, existem outras questões, por exemplo, mas vamos falar de idade, menores de 16 anos, absolutamente incapazes. Pessoas que não possuam condições de expressar a sua vontade ou que não tenham condições de administrar a sua vida civil, também são absolutamente incapazes. Relativamente incapazes, pegando sobre o critério de idade.
de 16 aos 18 anos, né? E tem outras situações ali também que entram nessa questão da capacidade e, aliás, da incapacidade relativa, tá? Lá, para fins de relações civis, os atos, né, praticados pelos relativamente incapazes carecem, ou seja, precisam de um representante legal que ratifique essas ações, tá? Esses atos. Perfeito. No contrato de mútuo também existe essa questão da representação, tá? Então, o mutuário menor de idade, tá? Ele, tendo seus atos ratificados, tá? Por alguém maior de idade ou por um representante legal, ele também terá valor, ele também poderá ser cobrado. Tá? Inclusive o seu fiador também poderá ser cobrado, né, se houver a ratificação do maior. Qual que é a diferença da regra do mutuário? Tá? Quando o representante, se ele não ratificou na hora, ele pode ratificar depois, então o mutuante menor de idade ele pode ser cobrado. Quando o representante legal do mutuário não está presente na hora de se fazer o contrato, de se fazer o empréstimo, né, vamos tratar assim, de se fazer o empréstimo, e a finalidade do empréstimo era para que o menor pudesse se alimentar. Tá? Então, nesse caso, ainda, mesmo que não haja a ratificação imediata do representante legal, mas por ser uma questão humanitária, o mutuário menor de idade, se ele tomou de alguém empréstimo para poder se alimentar, ele poderá ser cobrado por aquilo, mesmo sem ratificação do representante legal. Tá? Se o empréstimo se reverteu em favor do menor, tá? ele também tem validade. Se o menor tiver propriedades, tiver bens, ou seja, for autossuficiente economicamente, for alguém que possui condições de arcar, né, com aquele encargo, com aquela responsabilidade financeira. Então, esse contrato de mútuo também terá validade e o mutuário será cobrado no caso de inadimplemento, no caso de ficar devendo. Tá? Importante também, tá? Existe incidência de juros, né, e correção monetária quando não há o adimplemento, né, ou seja, o pagamento em dia. Tá? Isso tem que ser considerado na hora de se fazer o contrato de mútuo. E a lei diz também o seguinte: normalmente o contrato de mútuo ele fala dos prazos para pagamento. Tá? Agora, há situações em que, por erro, ou enfim, uma estratégia, ou costume, se a gente pensar já nos exemplos que a gente vai tratar, que os contratos de mutuários, né, o contrato de mútuo, envolvendo mutuantes e mutuários, eles não trazem prazo para pagamento. E aí a lei determina que, se o contrato de mútuo estiver tratando de produtos agrícolas, tá, o vencimento daquele contrato de empréstimo é na próxima colheita daquele produto agrícola. Tá? Então, independente do prazo, se é meses, se é ano, será na próxima colheita se o contrato de mútuo não trouxer prazo diferente. Se o empréstimo for em dinheiro, tá, não poderá haver cobrança, mesmo que não haja valor estipulado, a data, prazo estipulado no contrato, mas se o empréstimo for em dinheiro, não haverá prestação em prazo inferior a 30 dias. Então, o prazo mínimo é 30 dias, podendo ser estendido aí por convenção das partes. E ainda, quando o empréstimo for de outra coisa, que não seja produto agrícola e não seja dinheiro, aí o prazo para pagamento, quem determina é o mutuante, ou seja, aquele que tem a receber. Essa informação ela pode parecer irrisória, mas não é. Porque vamos imaginar alguém que toma de empréstimo alguma situação específica, pensando numa programação a longo prazo, que pode ser surpreendido por uma ação de execução imediata do valor integral, em algo que a pessoa pensava em devolver de forma parcelada. Então, isso pode gerar um reflexo considerável aí para as relações entre mutuantes e mutuários, podemos entender assim. Falando de contrato de financiamento, alienação fiduciária. Esse também é um contrato muito comum, pelos quais
A instituição bancária fornece crédito para que pessoas físicas e jurídicas possam adquirir bens, deixando esse bem como garantia. Então, agora a gente vai usar o exemplo que é um exemplo muito claro hoje na nossa economia, porque nós temos algumas modalidades digamos, de aquisição de veículos, que pode ser por leasing, pode ser o leasing, ele praticamente saiu de uso. Situações específicas ainda se utiliza o leasing, mas bem menos do que em outro momento. Aí você tem o consórcio, né, que primeiro você paga e dá lances e pode ser contemplado. E aí, para aqueles que precisam do carro imediatamente, né, do veículo imediatamente, não podem esperar, não podem ficar dando lance, aí eles se submetem ao contrato de alienação fiduciária, onde os juros são maiores, os riscos são maiores, mas suprem a necessidade de forma imediata. Como é que funciona? A pessoa financia junto à instituição bancária, ela financia o dinheiro, a gente sempre tem que pensar dessa maneira. Ela não está financiando o carro, ela está financiando o dinheiro, o empréstimo. Porém, o veículo fica como garantia de pagamento. Por quê? Se não for pago, se não houver o pagamento, cabe à instituição financeira entrar com uma ação de execução requerendo a busca e apreensão daquele veículo. Tá? Então, ele entrará como garantia do pagamento. Mas lembre-se, é garantia de pagamento. Ele não, em algumas situações, ele não vai suprir totalmente o pagamento. Porque se a gente pensar que quando você faz um empréstimo, há incidência de juros e com o tempo aquela dívida, a tendência é aumentar, principalmente quando as parcelas não são pagas em dia. Por outro lado, o veículo, com o tempo, ele vai perdendo o seu valor, há uma depreciação pelo uso e tal. Então, você tem lá valores que inicialmente eles são muito próximos, mas aí tem incidência de juros de um e a depreciação do outro. A simples devolução do veículo, ela não vai cobrir o financiamento. É isso que algumas, né, o pessoal que, digamos, que não tem o hábito de lidar com esse tipo de financiamento, muitas vezes desconhece esse fator. E tem gente que compra um carro acreditando que, se não conseguir pagar, só devolva o carro. Não é bem assim. Tá? Não é bem assim. Então, para quem for trabalhar na área jurídica, é importante conhecer e saber, né, que quando se fala de alienação fiduciária, é um contrato de financiamento de dinheiro, mas que é dado um bem como garantia, e se o contrato não for pago, cabe a busca e apreensão daquele bem. Para que esse contrato tenha validade, então o contrato ele precisa ser registrado perante o cartório de registros públicos e perante o Detran. Também, para que haja transferência do veículo, o banco tem que autorizar, a instituição financeira, ou, aliás, a instituição alienante daquele veículo, ela precisa autorizar. E na prática isso não acontece muito, tá? É muito raro, porque olha só, se você for pensar pelo lado do banco, já tem um financiamento aprovado, um crédito aprovado, alguém buscou a instituição financeira e conseguiu aquele financiamento. Aí, essa pessoa traz uma outra para que adquira aquele bem. Então, o banco ele continua com apenas um cliente. Para o banco é mais interessante não liberar a transferência, que ele permanece com aquele cliente que já vem pagando, e a tendência é que o outro, por precisar do veículo, venha buscar crédito também no banco e venha pagar juros. E aí na base, na plataforma de clientes do banco, você tem dois clientes e não um só. Então é muito raro o banco autorizar a transferência do crédito, né, principalmente se o carro está sendo pago em dia e tal. A gente já viu negociações, situações aí que quando o carro estava com, né, o veículo, tá lá com o financiamento atrasado e tal, juros, né, lá em cima, fica inviável o pagamento, existe uma leitura do risco do banco quanto a não receber aquela dívida, aí há algumas situações em que é possível negociar, mas aí já nesse campo, quando já há uma inadimplência e tal. Normalmente, quando se paga em dia, né, os bancos não fazem aí a transferência do financiamento. E com relação à alienação, então vai lá no documento a informação de que o veículo ele é alienado, tá? Essa informação ali chama-se gravame, que vem de gravar mesmo, gravar aquela informação de que por alguma razão, né, nesse caso, em razão do financiamento, o veículo não pode ser revendido a terceiros sem que o banco autorize, a não ser que o financiamento seja integralmente quitado. Aí o que acontece? O banco libera lá no sistema do Detran a alienação. Está liberado, mas no documento permanece a informação.
permanece a informação. Por quê? Porque há uma taxa de cobrança para a retirada dessa informação. Agora, na prática, se você quitou o veículo, vai andar algum período, daqui a pouco você vai negociar ele, não compensa retirar esse gravame, né? Até porque no sistema ele já não existe mais, é só uma questão ali de impressão do documento, por onde, em verdade, é onde o Estado tenta arrecadar, através dessas taxas e tal. Na prática, não altera em nada o direito do proprietário sobre o veículo, aquela informação de alienação no documento, sendo que no sistema já está ok. Tá? Então, esse é o contrato de alienação fiduciária. Nós temos também o contrato de fiança. O que é o contrato de fiança? É quando alguém busca algum crédito junto a alguma instituição, dando um outro bem em garantia, como garantia de que aquela dívida será paga. Tá? É diferente, é um pouco diferente da alienação fiduciária, porque assim, quando você faz um contrato de fiança, você envolve uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa se compromete a pagar a dívida se o devedor não pagar. Então, ele é o fiador. Existe um risco muito grande nesse tipo de negociação. Tá? Claro, que quem faz vai dizer que não é bem assim. Ok, visão minha, é muito arriscado. Não faça, não faça, não faça. Se fizer, que seja para alguém que você confia muito e que saiba que realmente possui capacidade financeira para arcar com aquele compromisso. Por quê? Olha só, a nossa legislação diz que o devedor, aquele que faz o contrato de empréstimo, por exemplo, por meio de contrato de fiança, se ele perder todo o restante do patrimônio, a casa onde ele reside, se for o único bem gravado, inclusive como bem de família, ele não perde esse imóvel, o devedor. Agora, o fiador, se ele foi lá e assinou, porque dar fiança é isso, é você dizer, não, essa pessoa vai pagar, eu garanto, se ele não pagar, eu pago. O fiador, ele perde o seu, inclusive, se ele tiver um único bem, ele perde. Então, olha a gravidade disso. E detalhe, não é uma questão de dívida solidária, onde um paga, o outro paga. Os dois são cobrados. Agora, numa ação de execução, cobrando uma dívida onde há um fiador, o fiador, na sua defesa, ele pode requerer lá uma questão de ordem de cobrança, que seja primeiro buscado patrimônio, bens em nome do devedor, e esses sejam penhorados para, se ele não tiver totais condições de arcar com aquela dívida, aí sim os bens do fiador podem ser penhorados e podem ir a leilão. Mas olha o risco que se tem num negócio desse. Claro que há situações que se justificam, situações em que a pessoa, seja pessoa física ou jurídica, ela tem capital, mas por alguma razão precisa investir e tal, e fazer um contrato a longo prazo, parcelado, e precisa de um fiador. Então, há situações em que se justifica. Inclusive, há contratos em que você paga um valor maior na tua parcela e você, digamos, fica livre, é como se você fosse pagar pela assinatura de um fundo garantidor. Exatamente, é como se fosse um seguro. Você paga um valor a mais e aquele seguro, através de uma análise de crédito, diz, opa, esse cara aqui não. Analisando as informações de crédito e tal, eu posso ser fiador desse cara, mas terá seu preço. Tá? Então, são os contratos de fiança. Agora, a gente vai falar ainda sobre seguros. Mas antes da gente embarcar, então, nos contratos de seguro, é importante que a gente diga que existem duas modalidades da extinção do contrato de fiança. Ou pelo menos três, Uma é quando o devedor paga a dívida, então acaba aquele contrato, acaba também aquela obrigação que nasceu para o fiador. Também quando o credor concede moratória, ao devedor. O que é a moratória? Moratória é, digamos assim, pedir um prazo maior para pagar, É como se fosse uma nova negociação, mas quando há a moratória concedida pelo credor em relação ao devedor, o fiador ele sai daquela obrigação porque subentende-se que credor e devedor se entenderam, não há mais necessidade da presença
do fiador. E se essa moratória for sem o consentimento do fiador, né? Porque pode acontecer de se aumentar o prazo para pagamento, mas ei, vem cá, a gente tem que assinar aqui, o fiador concorda, porque permanecem as cláusulas anteriores. Agora, se for feita essa questão da moratória sem a anuência, sem a autorização do fiador, automaticamente, para o fiador, extingue-se aquela obrigação do contrato de fiança. E também, se o credor, é o que a lei fala em subrogar, tá? O que é, nesse caso? Tornar impossível subrogar nos direitos. Nesse caso do contrato de fiança, é quando ele abre mão das garantias, quando o credor, né, por alguma razão, muitas vezes, digamos ali em comum acordo, dependendo do negócio, quando ele entender que é atrativo, que é vantajoso para ele, ele abre mão das garantias, tá? Aí ele libera os eventuais fiadores, tá? Então, essas são as formas pelas quais se extinguem os contratos de mutuários, não, de fiadores. Falando então agora sobre seguro, né? Seguro é aquele contrato pelo qual a seguradora cobra um valor, ela recebe um prêmio e assume o risco. Então, é onde há a transferência do risco para a seguradora, né? Então, segurado é a pessoa que contrata. Pode haver um bem segurado, né? Ele pode ser seguro residencial, por exemplo, seguro de veículo ou mesmo seguro de vida. Existe seguro para tudo. Então, nesses casos, a seguradora ela recebe o prêmio. Por que prêmio? Porque enquanto não tiver nenhuma intercorrência, que quando se fala em seguro, o que a gente chama de intercorrência é conhecida por sinistro. Sinistro é a ação, é o acontecimento onde faz nascer o direito do contratante em ser indenizado, tá? Então, sinistro é a ocorrência, né? Aí você tem a seguradora e você tem o segurado, você tem o prêmio, que é o valor que, enquanto não ocorrer sinistro, a seguradora ela vai lucrando, ela comprou o risco, ela vai lucrando. Só que a partir do momento em que acontece o sinistro, tá? Dependendo da causa, tá? Dependendo do contrato, vamos pensar em contrato de seguro de veículo, né? Se a pessoa contrata, né, seguro lá, por exemplo, dela e contra terceiros, e aconteceu um sinistro onde ela foi a causadora do acidente, ela vai pagar o valor da franquia, né, sobre o seu veículo, mas em relação ao terceiro não vai, né? Aí tem uma questão de perda de prêmio, que daí aumenta o valor da pólice a partir dali e tal, mas via de regra, assim, para a gente sintetizar, seguro, então, é aquele contrato onde a instituição financeira compra o risco através do contrato de seguro, recebe o prêmio, mas quando acontece o sinistro, a empresa, a seguradora, ela tem que indenizar o contratante, né? Pelo prejuízo causado pelo sinistro. Então, quando o seguro é de bem material, o valor do seguro nunca vai ser maior do que o valor do bem, né? Ele pode chegar até o teto máximo do bem e, dependendo do contrato, pode ser inferior. Enfim, existem vários tipos de negociações nesse estilo. Agora, se for, por exemplo, contrato de seguro de vida, né? Não há como mensurar o valor da vida, por isso, né, também não entendo que haja diferença a vida de um valer mais do que a do outro, acho que é um valor único, mas enfim. Mas, por exemplo, não é tão incomum, né, celebridades aí, jogador de futebol colocar seguro nas pernas, né, modelos colocar seguro no próprio corpo. Então, nesse tipo de situação, quando não digamos assim, não existe um valor mercantil no sentido de qual é o preço de um par de pernas, qual é o preço, né, de um membro, não existe esse preço. Então, quando se faz um contrato de seguro nesse sentido, o valor tem que ser estipulado antes, tem que ser estipulado previamente. A gente precisa lembrar também que serão nulos os contratos feitos dolosamente, tá? Aqueles contratos, e aí eu digo para vocês que as seguradoras, elas têm normalmente uma estrutura muito grande para identificar fraudes, do tipo, a pessoa tá com um carro ali querendo comprar outro, querendo ser indenizado, conversa com alguém para provocar um acidente e tal.
Se for constatado que, né, não se tratou de uma ocorrência involuntária, tá? Se for verificada a existência de dolo naquela conduta que causou o sinistro, a seguradora fica desobrigada a arcar com o prejuízo. Tá? Então, né, só um recadinho aos espertinhos aí, né? Que existe essa previsão legal de que se o sinistro for provocado dolosamente, não haverá indenização por parte da seguradora. Tá? Assim como, vamos pegar alguns casos que parece filme, mas entra nessa situação. Quando a pessoa faz o seguro milionário e no outro dia vem alguém da família, né, e mata a pessoa, ou a pessoa se suicida e deixou um seguro milionário em favor de outra pessoa, sendo que pagou 2 meses de seguro. Perdão. Então, esse tipo de contrato ele será nulo. Não haverá obrigação de pagamento por parte da seguradora. Importante, por último, né, tendo em vista que o nosso contrato de seguro está previsto lá no artigo 757 do Código Civil, se o contratante estiver em mora, ou seja, não estiver em dia o pagamento do seguro, se ocorrer o sinistro, tá? Se ocorrer o sinistro, a seguradora fica desobrigada a indenizar o segurado, né, pelo prejuízo. Então, importante manter o seguro em dia para que você esteja protegido, que seu patrimônio esteja protegido, enfim, o bem segurado esteja protegido. Beleza, pessoal? Temos alguns exercícios sugeridos na apostila que são bem interessantes e eu vou estar encaminhando, vou estar, redundância, né? Estarei encaminhando os modelos para que vocês possam confeccionar ali. São sugestão de 3 documentos, 3 modelinhos de contrato. Eu vou encaminhar isso para vocês e peço para que vocês, como a ideia é exercitar a escrita e conhecer os termos do contrato, o ideal é que vocês possam, ou de forma manuscrita, que eu acho que é um pouco mais difícil, ou de forma digitada, né? Fazer a digitação do documento do contrato, com base, né, no modelo que eu estarei encaminhando para vocês, mas respondendo a questão proposta na apostila. E aí, correção. Aliás, correção. Na próxima aula, próxima semana, revisão, e aí eu quero combinar com vocês desde já, faremos a revisão online, a primeira parte da aula, e aí a gente vai combinando durante a semana, se não for possível, a gente vai achar uma outra solução, mas a ideia é que façamos a revisão online e a aplicação da prova, então, na segunda parte da aula da próxima semana. Beleza, gente? Então, obrigado pela atenção de vocês hoje. Espero que logo, logo a gente possa estar de novo em sala de aula, interagindo e aprendendo, né? Enquanto isso não é possível, a gente está aqui se esforçando para dar o nosso melhor na nossa busca aí pelo nosso crescimento profissional. Certo, gente? Grande abraço, até a próxima semana.